Continuando aí, então, o assunto de diâmetro, circunferência e área transversal e basal das árvores, a gente vai falar, então, um pouquinho dos erros devido a mudanças sazonais. Tá? Como eu já disse anteriormente, existem vários tipos de equipamento. Para vocês terem ideia, deem uma olhadinha naquela página da Forestry Surplus. Tá? Eu vou até colocar lá na página no aba para vocês também terem ideia. Mas o mais importante que vocês entendam também de coisas que acontecem é de procedimentos que talvez vocês não pensem. É assim, geralmente a gente não deve se medir uma árvore em períodos de chuva, porque se a área for muito grande, a árvore vai tender a ter um crescimento maior nos períodos de chuva, né, já que ela recebe um volume de água maior, tá? Então, geralmente, é aconselhável que a gente faça o processo de medição no inverno, tá? Onde a diferença de crescimento das árvores é bem menor. Óbvio, elas vão crescer? Claro que sim, claro que elas vão crescer, tá? Mas o crescimento é bem menor. E outra, se você fez a medição num período, é interessante que você faça a medição pelo menos um ano depois, no mesmo período, tá? Claro que para árvores de floresta plantada, um ano é razoável, você já tem uma diferença. Para árvores de florestas nativas, talvez você não tenha diferença nenhuma. Então, isso vai depender muito do tempo, da disponibilidade, do dinheiro que você tem para fazer todas essas análises. Tá? A maioria das vezes, a discussão que acontece com o tempo que você precisa fazer, do jeito que você precisa fazer, as coisas que você precisa fazer, como são, elas vão depender muito do tempo e do dinheiro que vocês têm para realizar o procedimento, como fazer. Então, devido às condições ambientais, geralmente você evita o trabalho durante as estações de crescimento, que é as estações de calor e chuva, né, que é o verão aí e a primavera. Então, você prefere fazer a medição no inverno e no outono, tá? Dê sempre preferência a isso. Se os diâmetros são medidos durante a estação de crescimento, as áreas basais ou transversais determinadas no começo podem diferir daquela do fim. Foi o que eu já falei antes aí na explicação. Assim sendo, medições repetidas periodicamente devem ser realizadas no mesmo período do ano e, de preferência, em épocas de menor crescimento. Então, como eu falei, você geralmente vai medir nos mesmos períodos, tá? E em épocas onde o crescimento é menor, como aí no verão, como aí no inverno e no outono. A casca. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que tomar cuidado é a casca. Nem todas as árvores têm problema de casca, algumas árvores têm problema com a casca. Problema sim. Quando você vai vender a madeira, você vai fazer qualquer coisa, você vai medir a árvore, o fuste, né, sem a casca. Para algumas coisas a casca é super interessante, mas não para o objetivo final, fazer painéis, fazer chapa, fazer essas coisas. Então, algumas vezes vocês podem ser solicitados a oferecer para a pessoa que está te contratando o diâmetro sem casca e não o diâmetro com casca. Então, para isso, a gente tem que saber medir a casca e retirar a casca, fazer a medição do diâmetro sem casca. A estimação do volume, então, do peso da casca, normalmente é de importância secundária, como eu já disse. No entanto, a casca vem cada vez ganhando importância e a gente tem várias razões para medir a casca. Ela influi no volume da árvore final, ela influi no valor econômico e ela tem assumido um papel de destaque na geração de energia elétrica, tá? Então, muitas empresas já usam essa casca, esses resíduos, para fazer sua energia e ter menor gasto com isso. Então, você sempre tem que levar em consideração que existem algumas espécies que têm uma casca protuberante, como tipo teca ou como pinos, mas você tem árvores que não têm casca nenhuma, tipo eucalipto. Para quem porventura nunca tenha visto um eucalipto na vida, olhe para uma árvore de goiabeira, tá? E preste atenção no seguinte: quando você observa uma árvore da goiabeira, você percebe que a casca dela sai facilmente. Então, é interessante você entender e ler as coisas do setor florestal, porque quando eu estudei lá no Espírito Santo, não tinha nenhuma questão de se medir árvore, não se medir a casca, porque lá a gente só tem eucalipto, praticamente.
E não se mede casca de eucalipto, porque é igual a casca da goiabeira. Ela sai facilmente, tá? Aqueles pedacinhos de casca, eu esqueci o termo agora daquela casca, como que é, mas ela vai saindo. E porque elas são da mesma família, então eucalipto e a goiabeira são da mesma família. Por isso elas têm aquela característica, que é uma característica da mirtácea. Diferente de quando você vai trabalhar com teca, de quando você vai trabalhar com pinos, onde a casca é importante e você precisa saber mensurá-la, ela, para tirar ela do diâmetro. Porque lembra que eu falei? Sempre que uma pessoa te pedir o diâmetro e ele não dizer se é sem casca, você sempre vai entregar para ele o diâmetro com casca. Então, o padrão da engenharia florestal é entregar o diâmetro com casca. Para você obter o diâmetro sem casca, isso tem que ser pedido, né, para você realizar esse procedimento. Então, lembra, ó, o diâmetro vai de um lado a outro. Então, vocês tomem cuidado. Isso é o diâmetro da árvore. Se fosse o diâmetro com casca, seria daqui até aqui. Então, essa linha vermelha é o diâmetro sem casca. O diâmetro com casca seria daqui até aqui. Aí, o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: ah, professor, como que eu faço para estimar a casca? Não tem outro jeito. Você vai ter que tirar um pedaço da casca até chegar no diâmetro, você vai perceber o que é casca e o que é diâmetro. Aí você vai fazer a medição desse pedacinho da casca aqui. Tá? Então você vai tirar um pedaço da casca e fazer a medição desse pedacinho aqui da casca. Como que eu vou fazer isso? Eu pego um facão e faço uma incisão aqui. Ah, não vai matar a árvore? Não, você só mata a árvore se você fizer na casca inteira. Se você fizer só esse pedacinho, vai machucar um pouco a árvore? Vai, mas não tem jeito. E você não vai fazer com todas. Você vai fazer isso uma média e a partir dessa média você vai tirar. Então você não vai fazer esse procedimento em todas as árvores, primeiro que você não tem tempo suficiente para fazer isso quando você desenvolver seu trabalho. Tá? Trabalho que eu digo, trabalho profissional. Trabalho de campo, se eu falar para vocês assim, ó, vai lá no parque Mãe Bonifácia e faz um pedacinho desse em todos. Primeiro que a pessoa vai ficar doida porque vocês estão machucando as árvores. Dependendo de quem estiver olhando, vai achar que vocês vão matar a árvore, tá? Mas não mata, precisam fazer apenas uma média disso. O único cuidado que vocês têm que tomar é o seguinte: lembra, quando vocês passam uma fita diamétrica, ela vai te dar toda essa circunferência. Porém, agora a gente está avaliando o diâmetro. E a casca, ela sempre tem que ser extraída do valor do diâmetro. Você nunca pode extrair do valor da circunferência. Tá? Anotem isso. Nunca se tire o valor da casca da circunferência. Então você vai fazer uma medição. Porém, você repara que você tem uma medição também deste lado, porque o diâmetro vai daqui até aqui. Então, você vai ter que sempre excluir duas vezes a espessura da casca. Então, tomem sempre esse cuidado de fazer a exclusão de duas vezes, tá? A espessura da casca que a gente tem. Então, ou seja, daqui, então, incluindo esse diâmetro sem casca e essas duas partes, eu tenho o diâmetro com casca. Então, o diâmetro sem casca vai ser sempre o diâmetro com casca menos duas vezes a espessura da casca. Lembrando que algumas vezes, na maioria das vezes, como a casca é um valor muito pequeno, essa medição aqui é dada em milímetros. Então, nesse caso, a parte mais importante que eu quero é o diâmetro. Então, você nunca vai transformar o diâmetro para milímetro, já que eu já falei para vocês que ele tem que ser dado em centímetro. Então, você vai ter que pegar a espessura da casca e transformar ela para centímetro, usando aquelas transformações que a gente viu lá na primeira aula, né? Na aula de princípios de mensuração. Então, como todas as variáveis dendrométricas, a casca deve ser medida cuidadosamente. Por exemplo, se eu medir uma casca com 15 milímetros de espessura, comete-se um erro de mais ou menos 1 milímetro. Isso representará um erro de aproximadamente mais ou menos 7%. Muitas espécies possuem casca macia, que podem ser penetradas facilmente, mas algumas árvores
Não possui. E aí vai ser praticamente impossível, a não ser que você tenha uma motosserra para você tirar um pedaço da casca. Você tem vários instrumentos para medir casca, tá? Então, na verdade, você introduz, tá vendo, esses instrumentos e puxa e você consegue um pedaço da casca. Tá? Todos esses instrumentos aqui tem lá na Forestrais Supplies, que eu vou passar para vocês o site para vocês darem uma olhada. Eu não lembro todos em inglês, tá? Mas tem um catálogo e vocês podem ir olhando esse catálogo aí. Se vocês pedirem, como eu já disse, eles mandam esse catálogo para vocês de forma impressa. Dificuldades na medição da casca é ter uma casca assim, tá vendo? Ó? Olha como que é toda bagunçada a casca dessa árvore, tá? Então, entendam o seguinte, tá? Isso é interessante eu já falar aqui, eu geralmente não falo. Todos esses equipamentos e todas essas técnicas, elas são criadas e desenvolvidas geralmente na Alemanha ou nos Estados Unidos, em que eles não têm florestas tropicais. São muito poucas as florestas tropicais deles. Então, a maioria das florestas deles é como se fosse, mesmo de árvores nativas dele, como o eucalipto, que é nativo dos Estados Unidos e também da Austrália, eles criam isso como se fosse uma floresta plantada. Então, para a gente, no clima tropical, a gente teve que adaptar muitas coisas do que tinham aí. Então, você vai ver que algumas vezes vocês veem vídeo na internet muito fácil, mas se vocês repararem a floresta que eles estão, é uma floresta bem simples, assim, claro. Vai ter. É diferente de uma floresta plantada verídica, né? Uma floresta plantada porque é uma floresta de produção, não tem mato, não tem essas coisas. Mas se vocês desconsiderarem, observarem bem a floresta que mostra na região da América do Norte, você vai perceber que é muito mais limpa do que uma floresta nossa, para quem já teve curiosidade de ir. Então, deve-se destacar também a relação entre o diâmetro com casca e o diâmetro sem casca e a espessura da casca de acordo com a seguinte expressão. Então, como já está lá. Então, o diâmetro sem casca é o diâmetro com casca menos duas vezes a espessura da casca. Então, como eu já disse, leiam esse exemplo, façam ele e aí pausem e aí eu vou mostrar para vocês como que é o procedimento de cálculo. Então, a área seccional sem casca em um determinado ponto do fuste, cuja circunferência com casca é igual a 30 e cuja espessura da casca neste ponto é 5 milímetros. Então, preste atenção, ele quer que você calcule a área seccional e não só o diâmetro. Então, o primeiro passo, só que ele quer a área sem casca. Lembra que eu falei? Ó, ele sempre vai te falar. Porque se ele apenas te disser área seccional ou ele te dizer área basal, você já vai colocar na sua cabeça que é com a casca, tá? Sempre o procedimento padrão é com a casca. Então, o diâmetro sem casca vai ser primeiro que ele deu a circunferência, tá vendo? Então, 30 sobre π, 9,55 centímetros. 9,55 menos duas vezes 0,5, porque de milímetro para centímetro volta uma casa. Então, 0,5. Então, 9,55 menos 2 vezes 0,5. Então, eu tenho que o diâmetro sem casca é 8,55 centímetros. Agora eu vou calcular a área usando a fórmula comum. A área seccional, então, vai ser π vezes 8,55 ao quadrado sobre 40 mil. Por quê? Porque a área já é em metro quadrado. Lembra que eu falei? Então, você já tem que dividir por 40 mil. Se você só dividir por 4, você então vai ter centímetro quadrado. E depois você vai ter que fazer essa divisão. Tanto faz da ordem que vocês fizerem. Se vocês acharem mais fácil assim e depois dividir por 10 mil, também pode realizar o procedimento. Então, eu vou também encerrar o vídeo agora e eu vou fazer o outro vídeo, então, mostrando, então, alguns erros, algumas posições de medição para a gente complementar ainda essa aula de diâmetro.